Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o Luiz e eu vou mostrar para vocês nesses vídeos as novidades da versão 2020 do LumiKit Show. A primeira grande alteração que a gente teve foi em relação à própria numeração. A gente vinha aí com versão 5.4, 5.5, 5.6 e agora a gente passou para uma numeração que indica o ano que a gente vai liberar a versão. Então ficou a versão 2020. E por que a gente fez isso? A gente vinha num ritmo bem acelerado, fazendo muitas novidades no software, tinha muitos recursos e estava um pouco complicado de gerenciar isso. Então a gente decidiu colocar mais coisas em cada versão e assim até dar mais tempo de o pessoal assimilar essas novidades que foram colocadas nessas versões. E essa versão 2020 eu vou falar para vocês que foi talvez a mais complicada que a gente fez do ponto de vista de programação, da minha parte aqui, porque foram muitas coisas que a gente alterou, só que todas essas coisas foram para melhorar bastante o software. Eram coisas que há tempo a gente vinha imaginando, eram coisas que eu também já tinha planejado, queria fazer, mas nunca dava e a gente aproveitou esse período agora, que inclusive foi tudo um pouco mais devagar, né, por causa da pandemia. E a gente se juntou aí, eu programei bastante, o Caio e o Gabriel testaram, mandaram muitas ideias muito boas que eu vou mostrar ali para vocês agora no vídeo. Eu acho que esse vídeo eu vou dividir em mais partes para falar um pouco de cada item. E vamos lá, vamos começar. Uma coisa que eu vejo nos grupos que o pessoal pede muito é onde fazer o download do software. Então assim, é muito fácil, é só vir no nosso site ou então digitar LumiKit no Google mesmo. Ele já vai cair no nosso site. E a gente tem aqui todas as soluções. E a última opção aqui é o software LumiKit Show e o visualizador. Então é só clicar aqui. E aqui já vem a primeira parte, downloads. Primeira coisa que a gente tem é o manual do software. E aqui a gente tem por sistema operacional. Então eu uso o macOS. Então aqui ele já dá os links e tem comentários de cada versão. No caso, vou falar da versão 2020, ela ainda está em beta. Então a gente tem aqui um link beta, informações sobre a versão beta. E provavelmente no futuro, se você está assistindo esse vídeo, talvez não vai ter o link, porque a gente não vai ter uma versão beta disponível, ou então já vai estar 2021, 2022 e assim por diante. Uma coisa importante também é aonde estão os arquivos das versões antigas, porque às vezes a pessoa quer um arquivo, uma versão antiga, então todos eles sempre estão aqui disponíveis. Aqui inclusive a gente tem algumas outras coisas, um pacote de GIFs animados, um configurador para ArtNet, monitor de rede, um player de vídeo, então tem várias coisinhas aqui para vocês aí. E aqui também tem a parte do histórico de versões, onde vocês podem ver o que mudou de uma versão para outra. Inclusive aqui já está atualizado, da versão 5.6 para 2020 já tem uma lista. Eu vou andar item por item dessa lista aí, para explicar para vocês o que mudou. Lembrando que na próxima semana o Caio começa a fazer uns webinars aqui no canal do YouTube, então se inscreve aí para ser avisado, ativa aí o sininho. E o Gabriel vai fazer uns vídeos mais curtos lá no Instagram também, mostrando um pouco das novidades. Então começando na semana que vem, na outra aí. E uma informação importante que também o pessoal pede, quando que vai estar disponível a versão final. Isso sempre depende um pouco, a gente não tem como dar uma data exata, porque depende um pouco de quais erros que vão aparecer,
Se é uma coisa muito complicada, quando vem um erro, eu nem sempre consigo dizer, ó, vai demorar um dia para arrumar, pode ser que demore uma semana, talvez é uma coisa mais complicada de testar. Então a gente não tem uma data exata. Essa versão 2020 que está aqui, com a versão, o beta 15 do dia 12 de setembro, é uma versão que está bem estável. De erros conhecidos, a gente não tem nenhum nesse momento. Então vocês podem usar, instala em uma pasta diferente da pasta do LumiKit atual e aí faz alguns testes antes para ter uma certeza, ver se o show está tudo certo. E eu já vou avisando que tem algumas incompatibilidades, inclusive a gente escreve aqui, ó, arquivos da versão 5.6 não são 100% compatíveis. Por exemplo, os tempos de fade in e fade out nas funções extras ele foi trocado, teve uma alteração ali, então tem que conferir esse item. Sempre quando a gente troca de versão, a gente costuma documentar o que deu, o que talvez você tenha problema. E uma outra informação que a gente também está colocando agora, que eu estou fazendo uma lista, são essas características. Então, assim, ó, por exemplo, no macOS Catalina não vai funcionar, porque a Apple trocou ali algumas regras deles ali, e aí o LumiKit não vai funcionar mesmo com o Wine. Então aqui está explicando por quê, e aqui tem várias coisas. Então se a gente tiver alguns erros conhecidos, a gente vai colocando aqui coisas que dá errado e a gente não tem solução. Uma outra coisa hoje, por exemplo, que eu vi, é que tem uma incompatibilidade com aqueles aplicativos de banco. Então o pessoal que está com aquele Warsaw instalado na máquina, que é um protetor de banco, ele dá muito problema com o LumiKit, é uma coisa que eu vou adicionar na lista aqui também. Então vamos começar, eu vou passar item por item aqui da lista. E uma coisa, o manual também já está disponível, a gente ainda está trabalhando nele, mas eu coloquei o link aqui embaixo. Então também é uma coisa que a gente vai tentar fazer, quando tem um manual, tem alguma coisa, a gente vai colocando os links aqui. E quando a versão tiver testada, aí bastante gente testou, tá tudo legal, a gente passa ali para o downloads normal do site. E aqui também o manual está já um pouco extenso, colocamos muita coisa aqui dentro. E aqui também, pessoal, eu vejo às vezes no grupo, o pessoal pede alguma coisa ali e aí fica sem resposta. Por quê? Porque a gente também não está o tempo inteiro olhando. Mas provavelmente, por exemplo, tem um botão na tela, a pessoa não sabe o que é. Pega aqui o manual, faz um Ctrl F para localizar alguma coisa e digita lá. Por exemplo, tem um botão novo ali na tela que é o WSEC. Então, ó, vou digitar aqui WSEC, o que faz isso? Então já tem aqui algum texto. Claro que pode ter alguma coisa que não esteja aqui documentada, então é só avisar, mandar ali um e-mail para o suporte, ó, eu estou olhando ali no manual, não encontrei isso, não encontrei aquilo, o texto ali talvez não ficou tão bom, completa um pouquinho, me explica melhor o que é. E é importante mandar aqui, ó, ou para o suporte da LumiKit, que está aqui em cima. Aqui até está escrito vendas, mas é o WhatsApp oficial aí para o suporte, e esse número pode ser que altere, ou mandar um e-mail. Lá nos grupos de WhatsApp, quem olha lá principalmente é o Caio, só que ele também não está 24 horas olhando. Então, de repente, você colocou uma coisa lá, uma pergunta de madrugada, e ele não viu, e aí mais gente comentou no meio e acabou não vendo, então acaba ficando sem resposta. Então, para ter uma resposta garantida aqui no nosso WhatsApp direto, ou direto aqui no e-mail. Pode ser esse vendas@lumikit, suporte@lumikit, todos eles vão parar lá com a gente para a gente responder. Então eu vou começar o vídeo aqui. Agora vamos falar então das novidades. Aqui esse texto também está dividido em várias partes. Eu vou passar item por item. Vamos lá então. A primeira alteração que a gente teve nessa versão 2020 são os erros. Os erros no software eles vão acontecer. O software é muito grande. O pessoal usa o software de várias formas diferentes, faz muita coisa diferente e por mais que a gente teste, pode acontecer um e outro erro. E também tinha uma dificuldade grande, que acontecia algum erro e alguém mandava a tela só do erro, dizendo que aconteceu um erro. Aí, por que aconteceu esse erro? A gente também não sabe.
Então, o que foi feito agora? Se acontecer um erro enquanto a pessoa estiver conectada na internet com o HomeKit aberto, o software sozinho já vai mandar um e-mail para a gente com o erro. E eu vou mostrar o que é, como é que vai vir esse erro, até por questão de privacidade e tal, para vocês saberem o que tem dentro desse erro. Esse aqui é um erro que chegou ontem. Então aqui tem o nome da pessoa, Thiago. Eu não sei quem que é o Thiago, só estou aqui citando como exemplo, vem algumas informações do computador. E aqui essa é a parte importante para mim, para eu saber o que aconteceu de errado. Então aqui eu vou falar por cima para vocês, mas basicamente deu um erro no 3D, que GL é de OpenGL, é do 3D interno, e ele está reclamando aqui de alguma coisa de um set name. Então esse é o tipo de informação que eu preciso para saber o que deu de errado. E aqui em cima ele me dá a mensagem. Eu posso ver que a pessoa tentou colocar o nome painel espaço LED, e um nome não pode ter espaços no meio. Então esse foi o erro. Aí eu revisei o programa, aonde é que ele pode ter colocado um espaço, porque a maioria dos lugares tem uma proteção para a pessoa não poder botar espaço para não dar esse tipo de erro. Então eu já achei, foi lá dentro do show, lá em renomear aparelho, lá a pessoa podia ainda deixar um espaço, e esse é o tipo de erro que às vezes passa. Passa desapercebido aqui pela gente. Realmente a gente, como eu falei, é bastante coisa para testar e bastante possibilidade, mas assim, desse jeito, a gente acredita que vai resolvendo todos os erros, principalmente agora se mais gente usar essa versão 2020. Porque daí todos os erros vêm para a gente já consegue meio que tentar ir filtrando e vendo o que é. Então, essa é a primeira novidade bem legal para a gente, pelo menos vai facilitar muito, e para vocês também, porque vão ter um software aí com mais qualidade. Eu vou reduzir a tela agora um pouquinho aqui e vamos passar item por item, vamos lá. Eu já vou mostrando no software ou comentando. Então a segunda coisa que é a arquitetura flexível. O HomeKit até a versão 5.6 ele trabalhava com 8 universos para aparelhos DMX e 255 para painel de LED. Tem uma diferença de processamento ali, porque para painel de LED ele funciona muito mais rápido do que para os aparelhos DMX. Por exemplo, assim, nos aparelhos DMX a gente tem os mínimos e máximos, tem correção pan e tilt, tem dimmer, tem uma série de coisas a mais que deixam o processamento mais lento. Então a gente tinha uma quantidade limitada ali de universos. Aí agora a gente passou para 32 universos. Mas quem tiver um computador mais antigo pode ser que sinta que fique um pouco mais lento. Mas para compensar isso, a gente mudou o processamento do software. Ele agora ele está inteligente. E aqui em Show, dentro dessa aba aqui, processamento de universo DMX, sequência de processamento das janelas, ele mostra o que ele está fazendo. Ele já viu que eu não tenho, na verdade, nenhum aparelho DMX aqui. E aí ele está processando, nesse momento, só um universo, que é o mínimo que ele processa, para painel de LED, e só um universo para aparelhos DMX. Se eu for aqui e adicionar um aparelho, vou botar aqui um Moving, está no universo 1, no primeiro, no caso, no 0, então ele vai continuar fazendo só um universo. Mas se eu mudar ele para um universo 5, por exemplo, aí eu vou fechar aqui, vou voltar lá, que daí ele já recalculou, e ele já viu que agora ele vai ter que processar, ele está processando do 0 até o 5, então isso dá 6 universos. E o de LED ele sempre faz junto. Então, por exemplo, por mais que não tenha nenhum painel de LED ali, só que como o processamento até o universo 32 dos LEDs fica aqui dentro do DMX, então ele acaba também incrementando esse número. Então agora está sendo processado do 0 até o 5, um total de 6 universos DMX. E isso também dá para ver aqui, ó. Se eu vier aqui em opções, em janela, aqui também mudou esses botões, eu ainda estou me acostumando, beleza? Eu vou explicar depois aqui porque que a gente mudou.
Aí se vocês vierem aqui em janela DMX, quando eu chegar no universo 2, 3, 4, 5, tá aqui, ele até já botou o valor padrão aí, né, no Point Tilt, porque era um moving. Se eu chegar para o 6, aí ele já dá um aviso. Ó, esse universo DMX não está sendo processado. Então, por mais que eu venha aqui, ó, e mexa nas barrinhas, ele até pegou o valor DMX, mas ele não está mandando para a saída DMX. A saída DMX é a segunda parte da barrinha. Pode ver, eu vou voltar uma janela anterior aqui, eu vou abrir aqui, e aqui sim. Ó, eu estou botando um valor e ele está mandando para a saída DMX. E aqui não está acontecendo isso aqui, então ele já avisa que, ó, esse universo não está sendo processado. E então isso aqui é legal porque você pode usar um computador bem antigo aí. Às vezes a gente tem um notebook, alguma coisa mais antiga, preciso controlar ali alguns movings, alguns LEDs, alguma coisa. Então não precisa comprar um computador top aí para fazer alguma coisa de repente simples, nessa ideia aqui de ele ajustar o processamento. E é claro que, pô, eu estou com um show grande, vou usar 30 universos DMX só para aparelhos DMX, então o software também dá conta do recado. Lembrando que vai ter que ter um computador melhor, né? Bom, agora a terceira novidade aqui, e tem a ver com essa segunda aqui, que é a arquitetura flexível, é o indicador de uso de CPU. Isso aqui é bem legal, é bem importante, porque às vezes acontecia algum problema e o pessoal, a gente mesmo na UniKit tinha às vezes dificuldade de saber o que estava acontecendo quando ia ajudar um cliente, alguma coisa assim, um iluminador. E aí aqui a gente tem esse indicador, ele tem S e N. S é quanto está sendo usado do processador para fazer o cálculo da cena, e N é quanto está sendo usado da rede. Então assim, ó, eu tenho uma cena muito complexa e para a luz funcionar de 40 em 40 milissegundos, a gente precisa, dentro do software, eu preciso calcular a cena e mandar ela pela rede. E depois de novo, e aí faz esse ciclo continuamente. Porque a gente vai chegar nos 25 frames por segundo, que o software faz. Se for uma cena muito complexa, não vai dar tempo de eu calcular. O processador não vai conseguir calcular essa cena e aí vai começar a ficar um pouco lento. Aí quem está olhando, aquela luz que de repente era para estar de uma forma contínua, fluida, e aí ela não fica, ela pode dar tipo uma travadinha. Então tem que olhar bastante isso aqui. Aqui é bem fácil de mostrar para vocês o que pode dar problema. Vou abrir aqui o template dos LEDs. Aqui a gente tem uma matriz de LED gigante nesse template 2, do exemplo dos LEDs. Deixa eu só pegar aqui o 3D. Ok. Essa matriz aqui, ela é bem grande. Eu não me lembro agora o tamanho. Ela está com 200 por 130 pixels mais ou menos. E não é nem só o fato de ser grande, ela tem vários painéis aqui em cima configurados. Então isso aí exige um processamento a mais do computador. Então se vocês olharem aqui na CPU, ó, eu já estou usando um valor mais alto, 60% da CPU, para quê? Para renderizar essa imagem aqui. Eu vou fazer um negócio aqui, ó, eu vou desligar o gerador de LED. Aí vocês podem ver que diminuiu um pouquinho. Só que aí assim, analisando o que está acontecendo, tá pegando muito o fato de ter que mapear de ter que passar pixel por pixel nessa matriz e aí passar aqui para a saída DMX. Então não é nem o efeito. Eu vou botar agora um efeito que ele gasta mais CPU, que é esse aqui, por exemplo. Pode ver, ó, já pegou 7, 8% da CPU. Se eu jogar ele de novo aqui do outro lado, vai subir mais ainda. Então é uma questão de olhar o que está sendo feito na cena, o que está sendo usado, para sempre tentar ficar abaixo dos 100%. É claro que se chegar em 100%, não é o fim do mundo. Se estiver em 150, 200,
não tem problema. Se a iluminação está saindo legal ainda, se tá tudo certo, tá tudo bem. O que acontece é que está sendo perdido alguns frames ali. E aqui, nessa situação, a gente está usando 4% da rede. Vamos dar uma olhada aqui dentro nas interfaces. A gente está aqui, ó, tá com o modo simplificado e a gente está usando 37 universos. Então ele está usando, agora está em 0%, porque eu estou com a janela aberta e daí ele não manda nada. Mas aí está vindo 37 universos, eu estou usando 4% da rede para mandar esses 37 universos. Bom, e aqui ainda, pessoal, é importante saber que se esse número da rede aqui estiver muito alto, e por mais que eu tenha agora 30 universos, mas eu estou com um exemplo assim, eu estou com 4 universos e ele está gastando, sei lá, 50% da rede, é porque tem alguma configuração errada na rede. Então tem que verificar aqui as configurações, ver o que está acontecendo, por que o computador está gastando tanto para enviar esses pacotes ArtNet aí pela rede. Então vamos lá, vamos continuar. Próxima novidade. Agora as cenas, os canais DMX, na verdade, deixa eu fazer um novo show aqui. Eles podem ser ligados e desligados. Eu vou abrir um exemplo aqui melhor. Vou pegar um palco mesmo. Vamos dar uma olhada aqui. Então tá aí, que já dá para ver no 3D. Deixa eu desligar pegar uma cena que não tenha nada, vai ficar mais fácil. Ok, então assim, ó, os canais DMX eles podem ter um valor ou estarem desligados. Isso até a versão 5.6 a gente fazia deixando o valor do canal DMX em 0. Mas nem sempre era interessante, não era legal, porque a gente às vezes em algum momento queria que o 0 estivesse lá, por exemplo, para forçar um canal dimmer a ficar desligado. Aí a gente ia lá, colocava 1 só para forçar para ele ficar desligado. Agora não precisa mais fazer isso aí. Eu vou dar um exemplo aqui, deixa eu pegar aqui uns movings. Então, ó, esses canais todos aqui, se a gente olhar, strobo tá off, dimmer tá off, tá tudo off. Por quê? Porque essa é uma cena que está vazia. Da mesma forma, se eu for aqui na janela DMX, vocês podem ver que tá cinza, tá meio escuro a barrinha que representa o canal. Eu vou abrir aqui o strobo desses movings e o dimmer. Então tá aqui. Se eu movimentar um pouquinho, vocês veem que a cor aqui na barra já está um pouco diferente, né? Então esse canal aqui, ele está realmente com um valor. Inclusive se eu chegar ele aqui em 0, pode ver que a cor está diferente. Então ele está forçando 0 nesse canal. Aqui inclusive dá para ver pelo valor que está aqui, enquanto que esses outros canais todos aqui eles estão desligados, estão em off. Aqui, claro, ele está mostrando o valor da saída DMX e não da cena, por isso que fica desse jeito. Como isso aqui é o valor padrão aqui de pan e tilt, desse moving 6 no caso, aí ele mostra desse jeito aqui o valor. Mas se vocês querem saber se o canal está ligado ou desligado, pode olhar aqui a cor, ou simplesmente aqui também tem o botão off, que acabou desligando aqui o dimmer, né? Então eu vou ligar, vou desligar, tá aqui, quero desligar, eu posso pegar aqui, ó, empurrar bem para baixo, para fora da janela, ele vai desligar, ou então simplesmente aqui apertar no off. Então esse aqui é bem legal principalmente quando eu tenho várias funções extras, várias cenas, eu preciso misturar elas, aí eu deixo alguns canais ligados, desligados, conforme a necessidade. Então isso aí ficou bem bacana mesmo. Vamos lá, o que mais? Então, mapeamento das actions MIDI e DMX direto nos controles. Isso aqui ficou fantástico. Como é que era até a versão 5.6? Eu precisava vir aqui no Action, MIDI, por exemplo, eu quero ligar e desligar o blackout. Aí eu vim aqui, claro, escolhi a porta MIDI que eu quero. Aí eu ia lá no controlador MIDI, clicava aqui em adicionar, pegava a nota, supondo que era aqui, aí eu vinha nessa lista gigante aqui e procurava, o que eu quero? Eu quero o blackout ligado e desligado. Então assim, dava um bom trabalho para fazer isso aqui, principalmente se a pessoa é a primeira vez que a pessoa está fazendo, então entrar aqui nessa lista não era tão fácil. E agora ficou assim, ó,
quero fazer o mapeamento do BO, do Blackout, clico com o botão direito, aí quero pelo MIDI 1, MIDI 2 ou pelo DMX. Vamos supor que eu quero pelo MIDI, então assim, ó, se estiver acima de 120, aí aqui ele já me dá as opções. No caso seria o mapeamento a Action DB2, aqui é o feedback da DB2, então o feedback também já fica aqui na hora para vocês mapearem. Ou eu quero um que fique alternando entre ligado e desligado. Eu vou fazer aqui rapidinho para vocês verem. Eu estou sem nenhuma controladora MIDI, mas eu vou abrir aqui vamos ver se eu acho. Aqui. Eu tenho uns sliders MIDI. Eu vou fazer aqui por esse primeiro. Então eu estou com o Loop B instalado, então ele serve como um loop, né, de MIDI. Então, ó, ele já reconheceu aqui, mesmo procedimento que tinha antes. E aí agora, vamos ver se vai funcionar. Aí, ó, ligou o blackout, desligou o blackout. Estou fazendo aqui pelo MIDI, como se fosse uma controladora MIDI externa e já está mapeado. Esse mapeamento, claro, que ele já vem direto aqui também. Deixa eu só achar aqui qual que era. Esse aqui, ó. É o Control Change no canal 1, o Data 1 é 1. Então, ele também aparece aqui. Eu consigo, inclusive, tipo, eu quero remover todos os mapeamentos. Então, eu continuo fazendo por essa janela aqui, que vai funcionar daí certinho. E aí, o atalho é aqui. Eu tenho em vários locais, por exemplo, o Freeze. Aqui o Zoom não tem mapeamento, por isso que eu cliquei e não veio nada. Aqui em cima dos parâmetros, onde mais? Alguns botões aqui, por exemplo, não vão ter, já outros vão ter. O Wizard Creator não tem, o Wizard tem. Então, ali você pode clicar, vamos ver aqui a velocidade, aqui o gerador de LED. Então é só clicar com o botão direito, aí você já consegue ver. Bom, a gente teve alguns novos mapeamentos. Isso aqui é mais quando o pessoal vai lá no e-mail do suporte e tal e pede para a gente adicionar. Aí a gente adiciona alguns mapeamentos aí conforme vão pedindo. Algumas coisas que foram feitas assim que eu me lembro de cabeça. Por exemplo, aqui acionar essa lista aqui direto por um ID específico da lista 1, 2, 3. Então ele já chama direto o preset. Aqui nas cenas, se eu não me engano, também foi feito alguma coisa assim. Na verdade, esses para ir para a cena anterior, para a próxima. Então, assim, quem pediu os mapeamentos ali para a gente no e-mail, provavelmente foi incluído. Eu não me lembro de um que a gente não tenha feito. Aqui, os novos faders. Isso aqui era um negócio que era complicado nas versões antigas, principalmente algumas janelas, por exemplo, do playback, que tem muito fader. E nas janelas personalizadas, a gente usava na verdade no Windows se chama track bar, esse fader, e a gente usava ele do Windows. E ele é meio lento. E aí isso deixava o programa todo lento. Então esse fader, eu reescrevi ele do zero. A gente desenha ele agora e ele ficou muito mais rápido do que era antes. Então a gente está com um desempenho bem legal. E aqui também foi adicionado aí um suporte para mexer direto no teclado. Então eu tenho ele selecionado. Aí ele faz inclusive numa escala exponencial. Eu clico um pouquinho, ele vai devagar. Se eu deixo muito tempo clicado, apertando, aí ele já vai mais rápido. E também funciona o scroll do mouse, também funciona em cima dele. Os únicos que não vão funcionar com o teclado nesse momento são os faders da janela personalizada. Esses ainda não vão responder direto pelo teclado. Isso a gente vai deixar aí para fazer na versão 2021, senão não vai ter novidade, né, para a próxima versão. Uma outra mudança aqui que foi feita a gente tem 100 páginas para cenas agora. Na versão 5.6 a gente tinha 40 páginas e agora a gente está com 100 páginas. Por questão de compatibilidade a gente deixou ainda a nomenclatura antiga, que era com Shift Ctrl e aqui para frente a gente não tem mais
acessos diretos pelo teclado. Então eu quero ir para 51, por exemplo, então eu aperto 5, 1, aí eu já estou na página 51. A minha recomendação, se você realmente vai precisar usar tantas páginas, deixa as coisas que não são tão usadas mais para o final, para chamar numa lista de cenas, e daí o que está sendo mais usado, deixa nas primeiras páginas, que aí pode acessar direto aqui pelo teclado, por exemplo. Então agora eu estou aqui, por exemplo, na página 1, então aqui eu vou chamando 2, 3, 4, 5, 6 e vou trocando direto aqui pelo teclado. Vamos lá, deixa eu só desligar aqui o 3D para não atrapalhar. Então aqui, nova janela de opções gerais, fica aqui em opções gerais, como era nas primeiras versões. E essa janela ela foi bem reorganizada, porque estava bem bagunçado, estava difícil de achar as coisas na versão 5.6. A gente mesmo eu ia lá, olhava, cadê essa opção? E aí a gente reorganizou então a parte de arquivo de show, conexão remota, seleção de aparelhos, até as integrações MIDI nativas que a gente tem aqui. E aproveitando que eu estou aqui já nessa janela, as listas no LumiKit, lista de aparelho, qualquer lista que aparecia em alguma janela, ela, dependendo da resolução do monitor e tal, ela ficava um pouco pequena. Então, agora a gente colocou essa opção aqui, que eu consigo alterar o tamanho. Então, por exemplo, aqui do lado está com tamanho 12, eu quero botar aí o tamanho 17, nem sei, 18, nem sei se vai ficar bom. Vamos ver aqui essas listas. Então pode ver, já aumentou bastante. Claro que daí, dependendo do tamanho, tem que redimensionar um pouco para conseguir ver o que é. Mas já facilita um pouco, principalmente se você está com um monitor touch, porque quando a opção é muito pequena, para pegar com um dedo é complicado. Então fica aqui em opções gerais. Deixa eu voltar para o 12, que é um tamanho que estava legal. Só para vocês terem uma ideia, na versão 5.6 era 10 por padrão. Então assim, é bem pequenininho. Para chegar ali com um dedo às vezes é mais complicado. Vou deixar 12. E aproveitando que eu estou falando dessas opções, eu vou explicar por que a gente separou aqui. Nessa versão, a gente pode ter até 8 janelas personalizadas. Na 5.6 eram 4. E aí esse menu aqui ele já estava tão grande. E se você pensar comigo, opções não tem na verdade muita coisa a ver com a janela personalizada, com os keys, com o playback. Então, pelo fato desse menu já estar com muita opção, eu separei. E aí aqui fica realmente janelas, que são as janelas que tem no software. Então, preciso abrir uma outra janela, então eu venho aqui. E também algumas configurações e também até por exemplo, quero zerar as posições, quero organizar tudo na tela, então passou tudo para cá, justamente para facilitar. Mas eu vou ser bem sincero com vocês, eu também estou ainda me acostumando. Vocês viram aí que algumas vezes eu ia clicar em opções para abrir alguma coisa, essa mudança foi feita semana passada, então para mim ainda também eu estou me acostumando, mas eu tenho certeza que é um jeito mais organizado do que estava anteriormente. E mesmo quem não sabe, vai clicar aqui em opções, tá vazio, cadê o que eu precisava, né? Mas aqui do lado já está o botão, então a pessoa já consegue se achar também ali onde está. Isso aqui também é uma coisa que o pessoal pedia. Eu estou em alguma outra janela, por exemplo, eu não sei se o blackout está ativo ou não. Então a gente colocou, eu ia abrir uma janela e eu cliquei em opções, mas na verdade é aqui. Por exemplo, eu estou no playback. Então aqui ele já me mostra que está em blackout. Aqui no título da janela mesmo, então dá para ver. Vou chamar uma cena parada aí para não ficar atrapalhando. Janela para reorganizar os grupos de aparelhos. Então eu vou criar um grupo aqui, por exemplo esse grupo aqui. Clico com o botão direito, venho aqui, vou adicionar um novo grupo, vou chamar de Moving.
Então, ok, cada vez que eu selecionar aqui, já vai vir esse grupo. Mas eu preciso atualizar ele, eu quero incluir mais movings. Então eu vou aqui, posso selecionar por aqui tudo que eu quero, ou eu faço, por exemplo, eu tenho esse, com o Ctrl aqui eu vou selecionar esse, ou vamos dizer que os movings agora devem ser esse grupo aqui. Aí eu clico com o botão direito aqui em cima dos movings. Então, eu vou fazer de novo. Ó. Quando eu clicar aqui, eram esses, mas agora eu quero que os movings seja esse grupo aqui. Então eu venho aqui, clico aqui, atualizar o grupo com os aparelhos selecionados. Então esse grupo dos movings agora são esses aparelhos aqui. Supondo que eu quisesse incluir eles e mais aqui os primeiros, então com o Ctrl eu cliquei aqui, ele selecionou mais esses aparelhos. Eu venho aqui em cima dos movings e venho atualizar o grupo com os aparelhos selecionados. E agora sim, então há um jeito aí de a gente poder ficar mantendo esses grupos e atualizando eles. E também foi adicionado aqui um organizar lista de grupos. Esses grupos aqui eles vêm lá do Wizard, então a gente não pode alterar eles, a menos que eu venha lá dentro do show e mude o nome. Mas aqui eu posso então mudar o nome dele, se eu tivesse mais eu podia colocar para cima, para baixo, enfim, organizar essa lista. Então isso aqui é essa reorganização aqui dos grupos, que até a versão 5.6 não tinha uma opção fácil para refazer. Na verdade você tinha que gravar tudo de novo do zero. Esse aqui é legal, é o botão WPTE, que fica aqui embaixo, que quando você vai fazer as posições pan e tilt, por exemplo, está lá no show, está fazendo a configuração, e aí é difícil de achar o moving para fazer o ajuste do pan e do tilt. Aí cliquei no WPTE, aí ele abre essa janela aqui chamada realçar. O aparelho selecionado vai estar em branco e os outros vão estar em vermelho. Que outros são esses? Os que tem pan e tilt. E conforme eu seleciono o aparelho, ele vai deixando em branco o que eu quero, ou o que está selecionado nesse momento. Então agora eu posso vir aqui e alterar o pan e o tilt dele para uma nova posição, por exemplo, que eu quero colocar. Claro que se eu selecionar mais, todos eles vão estar com essa cor que está selecionada na lista aqui. Então, eu quero que eles fiquem amarelos para facilitar um pouco. Também dava de fazer com o dimmer, então os outros ficam mais fracos e esse que está selecionado fica com o dimmer mais forte. Então aqui no exemplo, ou pela cor. Então esse é o WPTE, para ajudar a fazer essas posições pan e tilt de uma forma bem simples. Quando eu fechar aqui, vai voltar para o que estava antes. Na verdade eu não tinha nenhuma cena, né? Vou só exemplificar aqui, eu estou com essa cena aqui, vou pegar o WPTE, aí quando eu fechar aqui, volta para a cena que estava antes. Agora eu vou falar aqui um pouquinho, ainda nessa parte geral aí, a gente removeu o delay nos canais DMX dentro da cena. Isso era feito aqui em janela DMX e com o Ctrl eu podia colocar algum delay e tal. Isso era uma coisa que já ninguém usava há muito tempo. Isso era desde a primeira versão, quando ainda era o Mega DMX, que era para quando tinha aparelhos que tinha um problema no pan e no tilt, podia deixar mais lento para ele não se perder. Só que hoje, como a gente pode usar o Wizard e fazer outras coisas, eu removi isso aí. Bom, inverter pan e tilt dentro da cena dava muito problema. E aí o que foi feito agora? Foi removida essa opção. E para inverter o pan e o tilt é direto na saída DMX. E para isso a gente colocou aqui, direto no menu, foi colocado já um inverter pan 1, inverter o tilt 1, se tiver dois pans aí vai inverter aqui. E ele já faz isso aonde? Já faz direto aonde tem que ser feito, que é aqui dentro do show, em extras, aqui no mínimos e máximos. Então ele pega aquele canal e ele vai inverter por exemplo, aqui o pan, o mínimo é 255 e o máximo daí fica 0.
Aí ele já faz direto por aqui. Então isso aqui também facilitou muito, né? Porque na 5.6 tinha que ficar indo lá na tabela e inverter. E agora simplesmente clica com o botão direito aqui e vou inverter. E ele já fica marcado se estiver invertido. Por exemplo, aqui eu peguei o Move em 13. Se eu vier aqui em Show, o Move em 13. Cadê aqui? Move em 13. Aqui, ó. Ele já inverteu o pan. Inclusive, tinha um canal pan fino e também já inverteu os dois canais. Então, muito mais fácil, muito mais legal. Deixa eu só desinverter aqui. Pronto. Apesar de que aqui no 3D não ia acontecer nada também. Bom, o Master Color que a gente tinha aqui era uma coisa que dava bastante confusão. O pessoal tinha bastante dúvida e a ideia era para ser um negócio meio que aleatório, assim, para ajudar a criar uma cor na hora ali que a pessoa precisasse. Que o iluminador precisava colocar uma cor, aí ele chamava aquele Master Color para aplicar. A gente trocou isso aqui, veio as cores live no lugar que eu vou mostrar quando eu falar dos wizards ali, das funções extras, aí eu vou falar dessas cores live. E aí essa é a solução agora para usar. Bom, e os pads, quem estava muito acostumado a usar eles vieram escondidos agora, não estão mais aqui, já para dar um alerta, ó pessoal, os pads, melhor não usar os pads, beleza? Usa o wizard, usa alguma outra coisa aí no lugar, mas não usa os pads. Aí a gente escondeu eles para colocar de volta aqui em opções gerais. E tá aqui, ó, mostrar os pads na janela principal P1 a P8. Então serve mais como um alerta de que daqui a pouco não vai mais ter, numa próxima versão a gente está incentivando o pessoal a usar, criar as posições, né, e usar tudo dentro do wizard para ficar mais, para ser um show, um negócio mais coerente. Por isso também a gente, por exemplo, fez esse botão WPT aqui já para ajudar nesse posicionamento, né, para seguir essa lógica como eu vinha falando, de um show mais coerente, mais fácil de manter. Precisa alterar alguma coisa, vou lá, altero as 5, 6 posições que eu tenho lá dentro das posições pan e tilt, do que ficar agora fazendo um monte de configuração com os pads. Bom, eu vou encerrando esse vídeo, porque são muitos itens e eu vou continuar agora no próximo, falar da configuração das interfaces. Beleza? Acompanhe ali.